Olá, vamos exibir nesse vídeo como gerar o arquivo DXF. Vamos utilizar nessa apresentação o CorelDRAW. Nos próximos vídeos eu vou usar Illustrator, só para variar. E nos próximos vídeos nós vamos mostrar também como criar contornos em arquivos vetorizados, em arquivos de imagem bitmap, para poder cobrir toda a faixa de atuação que é necessária para fazer o corte a laser. Vamos criar um arquivo bem simples nesse vídeo, que é uma etiqueta, e gerar o arquivo PDF e o arquivo DXF. Bom, a gente precisa definir primeiro que a área máxima de atuação do corte a laser na gráfica multijob para corte em papel ou em papel adesivo é de 448 por 298. Então essa é a nossa área máxima de trabalho. Nós vamos criar uma etiqueta redonda de 50 por 50 milímetros, 5 centímetros, né? Uma boa prática é você sempre trabalhar com os elementos no centro da página. Isso ajuda bastante. E a tecla P, quando é acionada, centraliza os objetos que estão selecionados no centro da folha. Isso é uma mão na roda. Vocês vão ver sempre que isso é importante. Bom, vamos dar um zoom aqui. E o que nós temos aqui? A nossa etiqueta pronta, né? Pelo menos o contorno dela, a área de impressão também, que é essa aqui de dentro. Mas veja bem, isso aqui é uma elipse, ou seja, é um objeto do Corel. E é sempre bom você, antes de gerar o DXF, converter todos os elementos em curvas. Por quê? Porque o DXF ele trabalha com linhas vetorizadas, é um arquivo extremamente escalonável, e quando você envia um objeto feito por um outro software pode dar problema. Então eu vou usar o conjunto de teclas Ctrl+Q, que vai converter esse elemento em curva agora, né? Se você não gosta de utilizar teclas de atalho do teclado, né, você pode usar todos os menus que dão acesso à ferramenta. Por exemplo, nesse menu objeto, nós tínhamos aqui habilitado o converter em curvas, né? Não está habilitado agora porque o objeto já está em curva. Você poderia acionar o menu. Muito bem, para fazer essa etiqueta, ela vai ser uma etiqueta muito simples. Ela só vai ter o nome multijob. Vou apertar a tecla P para ir para o centro da folha. Vou aumentar um pouquinho e vou colocar em vermelho. Pronto, a etiqueta evoluiu para isso aqui. Então, vamos reduzir o zoom. E veja que chegou a etapa de você explorar a folha para ter um rendimento na impressão. Então eu vou selecionar esse objeto. Aliás, são dois objetos, né? O contorno mais o texto, e vou agrupá-los para se tornar um objeto manipulável muito mais fácil. Vou colocar aqui no cantinho e vou chamar minha janela de diálogo, que é executar a etapa e repetir. Muito bem. Essas caixas de diálogo, você pode habilitar elas aqui através do menu janela, e você aciona janelas de encaixe. Nessa versão do Corel X7 para cima, você já tem um botãozinho de atalho aqui, muito prático, que você liga e desliga o que você mais gosta de usar, o que você vai estar sempre à mão, e você programa essa barra, né? Bom, vamos fazer agora uma linha de imagens agora na horizontal. Nós vamos fazer um espacejamento entre objetos de 4 milímetros e que vá à direção à direita. E na linha vertical eu vou desligar e vou fazer a etapa de vertical depois. Então eu posso ir aplicando
Esse elemento aqui sobrou, eu vou jogar fora. E agora nós vamos fazer a parte vertical. Então vou botar espacejamento entre objetos de 4. Esse aqui eu vou desligar e vamos aplicar. E esse aqui sobrou. Vamos selecionar todos os objetos, vamos agrupá-los, vamos apertar a tecla P para centralizar na folha e aí então estaria pronta o arquivo. Mas aí você pergunta assim, bom, o que é corte e o que é impressão? Por isso que é importante a gente sempre usar o gerenciador de objetos para organizar o trabalho, tanto no Illustrator como no Corel. Chega uma hora que você tem dificuldade em selecionar os objetos com a ponta do mouse, trocar a hierarquia, colocar o objeto para frente, para trás, isso tudo vai ficando complexo. E o gerenciador de objetos torna isso muito fácil, né? Então, tente utilizar sempre o gerenciador de objetos. Eu vou organizar agora esse trabalho usando camadas. Então, eu vou criar aqui uma camada chamada impressão, em que eu vou colocar todos os meus objetos de impressão e uma camada corte. Eu vou renomear essa que já existe aqui para corte e vou manter os objetos de corte aqui. Veja que agora está bem desorganizado, né? Tem vários grupos aqui. Então vou selecionar tudo, vou desagrupar. Eu acho que eu agrupei, né? Deixa eu desagrupar tudo. Isso. Agora eu vou selecionar somente os textos, que é o que vai ser impresso. Eu estou usando a tecla Shift pressionada para poder somar os objetos da seleção. Vou jogar todos eles agora para essa camada aqui, ó, impressão, certo? E aqui ficou só o que é corte. Vamos ligar e desligar as camadas para você ver isso. Olha, eu desliguei o corte, ó, ficou só a impressão. Agora desliguei a impressão, ficou só o corte, né? Agora fica fácil de você gerar o PDF e gerar o DXF, né? Vamos gerar o DXF. Como é que seria isso? Eu vou, no caso, desligar a impressão. Tá vendo? Ficou apenas esses objetos aqui. Eu vou em exportar. Vamos exportar para o tipo AutoCAD, né? E é sempre muito bom você colocar somente selecionados, né? Vamos deixar como AutoCAD 2000 como padrão, o texto em curva, exportar a bitmap como JPEG. Isso nunca se aplica ao nosso caso, que a gente só está criando contornos para corte e para vinco, então isso aqui não faz referência para a gente. Vamos clicar OK. Muito bem, foi gerado o arquivo. Agora você pergunta assim, será que ele gerou mesmo? Então vamos só diminuir aqui a área de trabalho. Eu vou importar o arquivo DXF, que é uma maneira de você ter certeza de que foi gerado. Então eu vou importar esse arquivo e aqui está ele, ó, certo? Bom, nós vamos agora no próximo vídeo mostrar como fazer contorno bem irregular de vetor, e depois um outro vídeo que é um pouquinho mais complexo, que vai fazer o contorno de imagens bitmap, né? Qualquer dúvida, vocês podem abrir um ticket de atendimento no site da Multijob, que nossa equipe explica com mais detalhe e está tirando dúvidas também. Obrigado por assistir.